Na verdade, a carga tributária é a soma do que todas as pessoas, todas as empresas pagam de tributos. E aqui no Brasil nós temos algumas categorias, algumas posições de contribuintes que pagam uma carga tributária proporcionalmente bem maior do que outras. Os países do mundo que mais têm carga tributária alta são os países nórdicos e do norte da Europa. São os que Então, oferecem saúde, educação, previdência, moradia, segurança, também, né? então Sim. eu convidaria os nossos telespectadores a fazer uma análise inversa. Então, onde é que o Brasil gasta dinheiro, digamos assim? Olá, estamos começando mais um programa Polis e hoje temos um convidado muito especial, que é o professor Marciano Seabra de Godoy. Bem-vindo, Marciano. Muito obrigado. O professor Marciano, ele é professor do programa de pós-graduação em Direito e da graduação também da PUC Minas na área de Direito Tributário, né? E é presidente da Academia dos Juristas Católicos Humanistas da Arquidiocese de Belo Horizonte. A gente tem trabalhado muito juntos, né? Eu na Comissão Arquidiocesana de Justiça e Paz, e o professor Marciano na academia, feito um trabalho aí muito importante, né, para a questão dos direitos humanos, a proteção das pessoas, a discussão do direito. Professor Marciano, muito bem-vindo. E a gente quer discutir sobre a questão tributária, né? A gente está vivendo uma controvérsia, está na televisão todo dia, pessoas estão se posicionando a respeito, né, de modificações na tributação, no imposto de renda, etc. Eu queria começar sanando uma dúvida. O Brasil, efetivamente, ele tem uma muito alta carga tributária ou não? Como é que é comparado com outros países? Professor Zé Luiz, obrigado pelo convite. E essa pergunta é muito boa, porque ela nos dá oportunidade para esclarecer a seguinte questão. Em primeiro lugar, nós não temos um contribuinte só, né? Quando se diz o contribuinte brasileiro paga muitos tributos, paga muitos impostos, parece que nós temos só um tipo de contribuinte, só uma situação. Na verdade, a carga tributária é a soma do que todas as pessoas, todas as empresas pagam de tributos. E aqui no Brasil nós temos algumas categorias, algumas posições de contribuintes que pagam uma carga tributária proporcionalmente bem maior do que outras, né? Então aqui eu vou dar um exemplo. Se uma pessoa tem uma remuneração mensal de R$ 20.000, porque ela é, por exemplo, advogado, tem um escritório e recebe lucros de R$ 20.000 desse escritório, a carga tributária dela é muito menor do que uma outra pessoa que tem um salário numa instituição privada de R$ 20.000. Nesse caso, então, o imposto dela vai ser muito maior. Então, dependendo de onde vêm os seus recursos, de onde vêm os seus rendimentos, a sua carga tributária pode ser muito maior ou muito menor, né? Isso é uma coisa importante a gente esclarecer, né, para os nossos telespectadores, ouvintes, que as pessoas geralmente, quando pensam em tributo, pensam em imposto de renda, né? E não é, quando a gente fala em tributo, são várias formas de tributo, é o que você estava explicando aí, né? Então você tem, quer dizer, a carga tributária envolve tudo isso, né? Impostos e outras formas, né, de tributação, né? Exatamente. E no Brasil, uma característica é que a carga tributária é predominantemente vinda dos tributos que nós pagamos embutidos nos preços das coisas que nós compramos. Sim. Então, por exemplo, muitas pessoas vão aos Estados Unidos e voltam dizendo assim, nossa, os Estados Unidos é um país tão bom, ele tem um sistema tributário que tem tão poucos tributos, porque nos Estados Unidos a tradição é que, embutido no preço das coisas, os tributos são baixos. Mas o imposto de renda que você paga nos Estados Unidos, se você ganha a sua renda lá, como médico, como advogado, como engenheiro, como o que for, é muito mais alto do que aqui. Então, em alguns países, a carga tributária é mais concentrada no rendimento das pessoas, quando as pessoas recebem o seu salário, recebem os seus juros, os seus lucros, e outros, como é o caso no Brasil, o sistema tributário pesa mais no momento que você faz as compras do supermercado, as compras de serviços, as compras de bens, né? E outra coisa importante é que nós temos que nos perguntar se a carga tributária é alta ou não, sempre pensando no tipo de sociedade que a gente quer ter, né? Então, o nosso sistema tributário, ele tem que dar conta de trazer para os cofres públicos recursos que vão sair em alguns gastos que nós consideramos importantes. Por exemplo, a Constituição de 88 considera que nós temos que ter um sistema único de saúde, universal. Sim. A Constituição de 88 considera que nós temos que ter um sistema de aposentadoria, né? Um sistema de seguro social, então seguro-desemprego. Nós temos que ter uma assistência social para as pessoas que estão em situação de vulnerabilidade. Então, antes de perguntar se a carga tributária é alta ou não, nós temos que perguntar o que nós queremos que o nosso Estado seja, né? Ele tem que ser um Estado que cuida de quais áreas? Se você dissesse não, o Estado não tem que cuidar de educação pública, o Estado não tem que cuidar de seguridade, etc. Então, claramente, as necessidades de uma carga tributária vão ser bem menores, né?
Então, diante da nossa carga tributária atual, que ocupa uma condição ou uma posição assim intermediária. Nós temos os países do mundo que mais têm carga tributária alta, são os países nórdicos e do norte da Europa. São os que oferecem saúde, educação, previdência, moradia, segurança. Também, né? exatamente, todo mundo, né? exatamente, são países de renda per capita alta e que têm esses sistemas que se preocupam com isso. Então, por exemplo, na Noruega, na Suécia, na França, na Itália, nós temos carga tributária acima de 40% do PIB. Né? O produto interno bruto. E aqui seria quanto? Aqui é mais ou menos 34%, portanto é uma posição intermediária. Mas nós temos países em que realmente não há uma estrutura de saúde, educação, previdência, assistência, digamos assim, uma estrutura já consolidada, como por exemplo Peru, Bolívia, Paraguai, né? Colômbia, mesmo o México tem uma carga tributária de 20 e poucos por cento. Bem menor do que a nossa, mas quando nós vemos as despesas públicas, aí que nós vamos ver. Por exemplo, o Brasil gasta mais ou menos 12% do PIB em aposentadorias. Né? São verbas que são pagas como aposentadorias, pensões para os nossos aposentados. Nós temos também uma outra carga que vai para a educação pública. Né? Então, eu convidaria os nossos telespectadores a fazer uma análise inversa. Então, onde é que o Brasil gasta dinheiro, digamos assim? Né? E a carga tributária ela volta para a sociedade. Às vezes de maneira virtuosa, no gasto com educação, no gasto com saúde, etc. Às vezes, inclusive, de maneira não virtuosa. Por exemplo, quando há alguma corrupção, significa que a carga tributária foi gasta, mas voltou para a sociedade, mas nas contas de alguém lá no paraíso fiscal. Sim. Né? A carga tributária não é julgada ao mar. Ela sempre sai ou pelo ralo de uma coisa ruim, ou pelo... E depende se ela é justa ou não, né? Porque a Colômbia, eu já estive na Colômbia algumas vezes, participando de eventos, congressos e coisas, e eles têm, a saúde é privada, né? Eu uma vez precisei de um atendimento para um amigo e tem que pagar na hora, senão não tem SUS. Né? Nem para eles, nem para o estrangeiro. O estrangeiro já tem que ir com o seguro, né, pago. E Estados Unidos também, né? Se a pessoa, isso é muito importante, o telespectador prestar atenção e lembrar disso. Se você precisa de uma ambulância, né? A ambulância lá, você paga $3 mil para a ambulância. Não tem essa ambulância que chega, né, no SAMU nosso, não. Né? Então, se você não tem dinheiro, você está perdido, né? Isso. Imagina pagar um CTI. Agora, professor Marciano, mais uma questão, porque o nosso tempo voa assim, e eu queria saber, nós estamos aqui, olha, o Congresso aprovou em 2023, 2024, uma grande reforma nos tributos, né, com relação à compra de bens. Isso foi para melhor ou para pior? Olha, eu acho que... Quer dizer, depende para quem também, né? Sim, mas eu acho que pensando em termos de transparência, em termos de justiça tributária, foi para melhor. Pelo seguinte, hoje o que acontece é que a tributação das coisas, então, da cerveja, a tributação das coisas que nós compramos da indústria, enfim, roupas, etc., é uma dificuldade muito grande de nós sabermos qual é a carga tributária, porque depende de onde a empresa está instalada. Nós vemos aí o governo da Bahia atraindo uma montadora de veículos para o território da Bahia, porque aí a Bahia vai cobrar pouco tributo. Minas Gerais vai atrair uma fabricante de cerveja aqui para Itabirito, porque aí Minas Gerais vai cobrar pouco tributo. E, inclusive, esse pouco não é aberto para a população, nem mesmo para os tribunais de contas. É uma informação que fica de uma forma inconfidencial. Inconfidencial. Então, essa nova tributação vai procurar transmitir ou transferir o direito de cobrar o imposto para o lugar onde está sendo consumida a mercadoria, não onde ela está sendo produzida. Hoje, quando um carro é produzido em Minas e vendido lá para Pernambuco, por exemplo, o imposto fica uma parte com Minas e uma parte com Pernambuco. Na nova sistemática, vai ficar todo com Pernambuco, vai ficar todo com o local onde ele é consumido. Então, não vai adiantar um Estado querer atrair uma empresa aqui para o seu território, porque quem vai cobrar... É claro que vai haver um período de transição, porque hoje o que se cobra é na origem também, então não podia ser uma mudança muito brusca, mas essa é a nova sistemática. E nós vamos ter uma definição nacional das alíquotas. Então, por exemplo, hoje, vamos pegar carne. Quanto que se cobra sobre carne de porco, de imposto em Minas Gerais? É 5%, 6%, em São Paulo é 7%, no outro estado é 5%, mas depende também do local, etc. Então, não há é impossível ter uma noção clara disso. E agora, então, vai haver definições nacionais. Então, por exemplo, os produtos da cesta básica nacional de alimentos, a alíquota é 0.
determinados medicamentos, a alíquota vai ser zero, no país todo. Uhum. Por exemplo, serviços de saúde, serviços de educação vai ter uma alíquota reduzida em 60% em Então todo o território nacional. É importante, né? E evita a competição entre os estados também, né? Porque, na verdade, essa competição, acredito eu, ela vai, por exemplo, se você sai de um estado onde você paga mais tributo para o outro que paga menos, mas isso significa também menos recursos para a saúde, para a educação, para a previdência, menos, inclusive, salários mais baixos para as pessoas, né? Essa competição ela não é boa, né, para o Estado, e para o Brasil. economicamente, sem dúvida, e competir um lugar com o outro para cobrar menos tributo, os economistas não consideram uma competição saudável. Agora, por exemplo, se Minas quer ter uma mão de obra qualificada, se Minas quer ter boas estradas, quer ter um polo de tecnologia para atrair as empresas, isso é ótimo, mas não assim, venha para cá e pague um imposto lá embaixo. Né? E às vezes a gente nem sabe qual é esse imposto. Então, nesse sentido, a tributação sobre o consumo é sim boa, mas ela vai demorar um tempo para um longo período de transição. Pois é, professor Marciano, nosso tempo está acabando, mas eu queria que vocês falassem assim, rapidamente, em 30 segundos, 1 minuto no máximo, essa votação que vai ter em agosto, a Câmara de Deputados, vai votar uma proposta para alterar o imposto de renda de pessoas físicas. Isso tem dado muita polêmica, né? Só que eu entendo que é uma proposta muito justa, né? Assim, resumidamente, o que você acha disso? Resumidamente, o governo percebeu que nós temos uma injustiça que significa que determinadas rendas, por exemplo, lucros de empresas, se você então recebe 50, 60, 70 mil por mês de lucros de empresas, hoje no imposto de renda da pessoa física a tributação é zero. Somente a empresa paga uma parte, mas quando a pessoa recebe é zero. E outros tipos de rendimentos, por exemplo, um salário de funcionário público, que receba também a mesma quantia, é muito tributado. Isso tem que ser resolvido. E por outro lado, pessoas que ganham hoje R$4 mil, R$3 mil, R$5 mil, pagam também imposto de renda, mesmo sendo um valor relativamente baixo. Então, a proposta do governo... As pessoas vão parar de pagar. A proposta do governo é até 5 mil fica zero e até 7.500 vai havendo reduções. Então, a pessoa vai sentir mais dinheiro no bolso. E quem ganha mais de 50 mil por mês, se for hoje em dia uma tributação praticamente zero, como é o caso dos lucros, vai haver uma cobrança até chegar numa alíquota de 10%. Então, é uma alíquota mínima de 10%. Então, para ter mais justiça tributária. É perfeito para a maior parte da população, isso é justiça tributária. Isso vai implicar ganhos para a grande maioria da população. Professor Marciano, muito obrigado. Esses 12 minutos passam muito rápido, né? Essa é uma conversa que a gente vai depois repetir e aprofundar mais. É muito importante que o telespectador, né, que as pessoas, que a gente reflita sobre essas questões. Muito obrigado pela sua presença. Até a próxima. Até a próxima semana, gente.